E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e hoje eu venho com uma notícia quente. Magnus Carlsen jogou novamente contra Hans Niemann no Title Tuesday e dessa vez não jogaram uma linha empatativa. Magnus estava de brancas e jogou peão E4, Hans Niemann joga peão C5, a defesa siciliana, uma das linhas de luta dentro do jogo de xadrez. Temos cavalo em F3, peão D6, peão D4, então uma siciliana aberta, peão toma, cavalo em F6 com tempo no peão de E4, cavalo em C3 defendendo o peão, e qual das sicilianas o Hans vai escolher jogar? Ele joga peão em A6 e temos uma Najdorf, que é uma das linhas mais legais de assistir. Então, todos os espectadores agradecem. Magnus Carlsen resolve entrar na inglesa, então ele joga bispo em E3. Na realidade não é a inglesa, é o ataque inglês. E o Hans Niemann joga peão E5, que é um lance, vamos dizer assim, uma faca de dois legumes. Por um lado, ele ganha espaço chutando o cavalo, ganha um tempo no cavalo, colocando um peão no centro e controlando casas importantes. Por outro lado, a casa de D5 virou uma casa fraquíssima. E geralmente o jogador de brancas aqui joga cavalo em B3 e essa seria a linha principal. No entanto, Magnus joga uma linha lateral com cavalo em F3, que é muito menos visto. A ideia de cavalo em B3 é fazer roque longo. Então teríamos algo como bispo em E6, F3, bispo em E7, dama D2 e as brancas fazem o roque longo. E geralmente essas linhas vão para uma posição totalmente teórica, temos mais uns 15 lances de teoria aí, com ataque em alas opostas. E provavelmente os dois sabem todos os lances aqui, assim, de cor. Então o Magnus, querendo tirar da teoria muito rapidamente, joga cavalo em F3 com um lance muito menos jogado, com uma ideia de fazer roque curto mesmo. Temos bispo em E7 para fazer o roque, bispo em C4 e note. Hans Niemann enfraqueceu a casa de D5. O que o Magnus faz? Domina a casa. A casa está sendo atacada pelo bispo, pelo cavalo, pelo peão, pela dama. Ele não quer que o Hans tenha a possibilidade de avançar o peão, se livrando então do seu peão atrasado e também melhorando a qualidade do bispo da casa de E7, que é um bispo mau. Portanto, ele fica de olho na casa fraca, uma aula de xadrez posicional. Roque das pretas, roque das brancas e bispo em E6. É claro, o jogador de pretas também tem interesse nessa casa. Por quê? Ele quer controlá-la o suficiente para poder avançar o peão. E você nem pensa em tomar esse bispo. Você volta para B3 sem nem pensar. Qual que é a ideia? A ideia é você não deixar novamente o adversário avançar. E se você captura o bispo, você resolve a fraqueza dele, porque agora ele tem 3 peões no centro e deixou de ter a casa fraca. O que é que o Magnus faz? Ele captura o bispo. Jogou pela janela todos os ensinamentos de xadrez posicional. Mas ele tem uma ideia. Esse lance é um lance que vem com uma ideia. Ele vai jogar contra os peões dobrados, certo? Há um jogo do Magnus contra esses peões dobrados aqui no centro do tabuleiro. Isso ainda é teórico e o Magnus joga cavalo em A4 com o objetivo de infiltrar o cavalo na casa de B6. Se você acha que tem um peão caindo aqui em E4, é porque tem. Cavalo toma em E4, vai levar cavalo em B6 e o jogador de pretas vai precisar entregar a qualidade para não perder. Por quê? Se torre em A7, por exemplo, o cavalo se move com o tempo na torre e é problema para o jogador de pretas se colocar nessa situação. Por exemplo, brancas podem só ameaçar o cavalo, peão D5, cavalo toma. E a posição é claramente superior para as brancas. Portanto, estamos falando aí do Hans Niemann, que também é um jogador fortíssimo de blitz. Ele joga cavalo em D7, cobrindo a entrada do cavalo. E agora o Magnus mostra a que veio, mostra a ideia de ter capturado em E6. Ele joga C4, monta uma estrutura de Maroczy. Isso daqui tem como ideia impedir o D5. Então a gente não fugiu dos temas. Ainda estamos jogando contra a casa de D5 e também estamos jogando para manter esse peão onde ele está. Cavalo em C6 desenvolvendo, torre em C1 trazendo a torre para o jogo, B6 por parte das pretas e o Magnus encontra uma sequência linda, maravilhosa. Ele joga dama em B3, aparentemente gerando uma ameaça super fácil de lidar. Tá ameaçando o peão, tá colocando a dama na diagonal do rei e desse peão frágil.
Mas não é só você defender o peão de torre e de repente a torre tá na cara da dama? Nunca é tão simples contra Magnus Carlsen. Ele joga o lance impossível peão C5. Olha que maravilha! Por mais que a casa de C5 esteja defendida de peão, de cavalo, de bispo, não importa, você pode defender quantas vezes for. O meu real alvo é o peão da casa de E6. Depois de algumas trocas aqui na casa de C5, dama toma em E6 e o Magnus está muito feliz com a sua posição. Olha que aula de xadrez posicional. O Magnus tem o quê? Uma dama infiltrada nas casas claras que estão severamente enfraquecidas, porque o jogador de pretas tem praticamente todos os seus peões em casas escuras. Por consequência, D5 tá fraco, E6 tá fraco, F5 é uma casa bem difícil de defender, ao mesmo tempo que o jogador de pretas tem um bispo mau. Esse bispo não joga porque todos os seus peões atrapalham eles próprios. Por que a barrinha tá dando que o jogo tá igual? E ainda tem muito jogo aqui. Pretas ganham a iniciativa. Tem um ataque na coluna aberta e tem também uma casa fraca em D4 para entrar. Beleza, o peão tá caindo, o Magnus joga peão B3, então cavalo em D4. Aqui existe uma pergunta. Você quer tomar esse cavalo de bispo ou você quer tomar esse cavalo de cavalo? Não é tanto sobre se você vai tomá-lo ou não. Você não pode permitir uma peça tão poderosa infiltrar nas suas casas fracas dessa maneira, chutando a sua dama. Você tem que tomá-lo. Mas você quer o final com o bispo ou você quer o final com o cavalo? Magnus decide que quer o final com o cavalo e ele captura o bispo. Então nós temos um ótimo cavalo contra um bispo mau nesse final. Peão em E5, imediatamente mostrando a força do cavalo, porque se peão toma, cavalo toma, ameaçando imediatamente infiltrações em F7, ao mesmo tempo que ameaça o duplo ali na casa de C6. E, pasmem, é problema para o jogador de pretas para tudo quanto é lado. O que o Magnus não vê é a ideia que o Niemann propõe. Ele joga peão D5, um lance excelente. É um belo sacrifício de peão. Você pode capturar o peão, não é grave, não é muito problemático, só que a sua dama fica no canto do tabuleiro. Se você toma esse peão, a dama vai para o canto e, de repente, pretas têm 3 peões, né? 2 dos quais estão passados, avançando. Talvez a dama não participe tão ativamente do jogo. E o Magnus, contra qualquer outro jogador, provavelmente teria aceitado e tomado o peão. Mas contra o Niemann, ele realmente não quer arriscar, porque ele não quer perder. Então ele joga dama em G4 e mantém a dama na ala do rei para ficar de olho nos peões. Torre em B5, ameaçando avançar com o tempo na dama. Torre D1 falando, manda, se você avança, eu só tiro a dama daqui e você somente gerou uma fraqueza. Por consequência, o Niemann joga dama em E8 com o objetivo de trazer a dama para a ala do rei. Dama em F7 e atacar na coluna F. O Magnus vai para a casa de E6, ameaçando o peão e dando na realidade um duplo. Não dá para você defender os 2 peões e manter a defesa do bispo, né? Por exemplo, dama em A8, pendura o bispo. E o Magnus ganhou um peão, dama em F7 e é só você tomar. Contra qualquer outro jogador, eu tenho certeza absoluta, eu sei do fundo do meu coração que o Magnus teria capturado o peão. Só que é um jogo contra o Hans Niemann. E o Magnus realmente não quer perder esse jogo, então ele prefere ir para um final empatado do que manter as damas no tabuleiro e jogar o meio jogo com uma leve vantagem, mas com chance de levar checkmate. Ele sabe que se ele perder esse jogo, ele vai parar no canal Gato Mexicano e ele teme isso profundamente. Mas aí você olha para a posição e fala, como assim o final tá empatado? Tem muito jogo ainda, né? Mas a ideia para as brancas aqui é cavalo em E1 para jogar cavalo em D3 e se livrar do peão do C5. A hora que esse peão for trocado, esses 2 peões dobrados aqui no centro não vão oferecer perigo. Temos peão G5, que é uma maneira bem ativa de ativar o rei, né? Ele quer jogar rei G7, é uma maneira forte de pegar espaço ali na ala do rei. Cavalo em D3 chuta a torre, torre B5, e aí vem a ideia das brancas, né? Agora, com esse cavalo em D3, a qualquer momento, brancas podem jogar peão A4, chutando a torre para trocar
tanto o peão de B3 pelo peão de C5, e aí esses dois peões já não apresentam perigo, então a posição aqui empata facilmente. O Magnus ainda vai preparando o lance, ele joga G3 para gerar um respiro para o rei G7, ele joga E6 para pegar um pouquinho de espaço. O Engine não gosta muito do lance porque esse peão fica vulnerável, mas ele tira a casa de F7 para o rei e para a torre, e agora ele joga peão A4 chutando a torre e entrando naquela ideia. Torre toma, cavalo toma, se bispo toma cavalo, né? A torre vai entrar, já vai começar a cutucar esses peões, e essa posição aqui não tem muito futuro para o jogador de pretas. Por consequência, jogo tranquilo, sem problema, certo? Certo? Errado. O Hans encontra um lance muito forte. Ele joga torre em C3, ele sacrifica um peão ao invés de tomar o cavalo, na ideia de desdobrar os próprios peões. Olha só que maravilha. O que ele quer? Bem, se você captura, por exemplo, aqui, né, peão de A6, né? Na realidade, se você captura a torre, esses peões começam a rolar. E isso aqui é muito problemático. Cavalo toma peão ali, por exemplo, C2. E a posição aqui tá perdida para as brancas. Então, brancas não podem capturar a torre. Brancas capturam o peão e pretas dobram na coluna C. Agora existe uma ameaça em cima da nossa torre que tem que abandonar a coluna C. Torre B1, e agora o jogador de pretas pode jogar para simplesmente recuperar o peão. Então ele avança o peão, que estava caindo, é claro. Rei G2, torre em C4 ameaçando recuperar o peão. Peão em A5 e as pretas cometem uma gafe. Jogam com muita sede ao pote para recuperar o peão com torre em A3, quando deveriam ter saído das ideias de infiltração, saído da cravada. Rei em F6, por exemplo, aqui, prepara o lance, o peão vai cair de qualquer jeito. Torre em A3 é ruim, porque agora tem torre em B7, ameaçando capturar o bispo. Aí você me diz, é simples, né? Rei em F6. Só que olha a força do Magnus, cavalo em C7. O cavalo está protegido pela torre e o cavalo está ameaçando um duplex fortíssimo aqui na posição. Pretas jogam bispo em C5 e a posição está perdida porque o Magnus poderia forçar o bispo a voltar para dentro do duplo. Ele poderia avançar o peão, ameaçando, é claro, promover. É muito pior se pretas tomam de rei, né? Aí o ataque descoberto aqui ganha a torre no canto, mas se tomar de bispo, cavalo duplo, ganhando material e vencendo o jogo. O Magnus não encontra por conta da pressão de tempo. Tava com segundos no relógio. Joga torre em E1, preparando o avanço do peão, mas não funciona. Peão D2, ameaçando a torre, ameaçando promoção. Cavalo toma D5, rei em F5 e a torre tem que voltar. E agora esse peãozinho aqui, ó, tá fadado a cair. Esse peãozinho aqui ainda é perigoso, viu? O Magnus ainda tem vantagem, mas ele tinha uma sequência ainda melhor. O Hans, então, abandona a ideia de capturar aquele peão no canto e joga a torre em D3 com tempo no cavalo. Com tempo no cavalo, vai ter que movimentar o cavalo? Claro que não. E7, avançando o peão. Torre em E4, então, ameaçando o peão e ficando de olho na casa de promoção. Não pode tomar o cavalo, senão o peão promovia. E o Magnus teria um jogo tranquilo se ele apenas segurasse o seu cavalo e jogasse torre em D7. Mas vendo os lances que o Engine sugere, é muito fácil de encontrar. Na pressão de tempo, no calor do momento, isso é dificílimo. Então o Magnus joga a torre em B8 para ameaçar promover, mas nós temos bispo toma peão e a vantagem das brancas se foi. Cavalo toma em E7, torre toma em E7, torre em B2 para ameaçar o peão de D2, torre em A7, torre toma peão, torre toma em A5 e temos um final de jogo perfeitamente empatado. Pô, mas as brancas não estão com peão a mais? Estão com peão a mais, mas é no mesmo lado do tabuleiro. Contanto que o jogador de pretas não troque torres aqui, não tem exatamente nada que as brancas possam fazer, certo? O jogador de brancas não consegue avançar os seus peões, pretas vão montar um bloqueio e esse final empata. Se por um acaso os peões forem trocados, é mais fácil ainda de empatar, porque o rei está na coluna do peão extra. Esse daqui vai se tornar um final de Philidor, por exemplo, se tirarmos esses dois peões, né? Vai provavelmente avançar até um final de Philidor com o avanço do peão e empata. Não tem o que fazer, empata.
Mas e aí, o jogo não empatou. O que aconteceu? Os dois foram passando lances. Posição empatada. Posição empatada é só não pendurar nenhum peão. Foram passando lances. A gente começou na posição empatada, o que? No lance 46. Essa partida tem 109 lances. O que acontece? O Magnus faz o que ele faz de melhor. Ele fica cutucando. Ele vai jogando lances difíceis, ameaçando o peão. Ele vai cutucando, dando cheques. Ele vai jogando daquele jeito Magnus de ser. Até que uma hora, por descuido, pressão de tempo, né? O Magnus simplesmente joga uma ameaça que o Niemann não vê. Então, eventualmente, o Niemann se descuida e o Magnus sempre se cuidando para não dar os mesmos cheques, não jogar na mesma coluna, para que a posição não repita por 3 lances. Até que uma hora, o Magnus joga rei em F3 e o Niemann, ao invés de jogar rei em G6, ou rei em H6, ou torre cheque, joga rei em F6 por conta da pressão de tempo. Com tempo na torre, pendurando o peão e perdendo o jogo. Porque depois da captura desse peão, né, é muito simples de vencer esse final. E depois de algumas partidas, o Niemann simplesmente abandona. Que escândalo! Bem, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham curtido. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam dessa situação. Um abraço e até a próxima.